Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, referente à nossa letiva, Os Mistérios da Flora do Cerrado, na nossa primeira atividade, eu coloquei como tema Conhecendo o tema do nosso projeto, ou seja, o que seriam essas plantas medicinais e por que eu preciso conhecer um pouco mais sobre elas. Quando nós falamos do uso de plantas medicinais, nós também falamos da fitoterapia, que é o tratamento com plantas que têm ação medicinal, ou seja, conseguem auxiliar no tratamento de várias infecções, doenças, várias enfermidades que acometem o ser humano. Lembrando que para utilizar qualquer uma dessas plantas, nós precisamos seguir orientações médicas e também saber que antes de utilizar qualquer planta ou parte dela, ou seja o caule, a raiz, as flores ou os frutos, para fins terapêuticos, é importante conhecer algumas informações sobre essas plantas, como os princípios ativos presentes e estudados para a planta em questão. 2. Como utilizar tais plantas, ou seja, a preparação de chás, xaropes, banhos de assento, o escalda-pés e os cataplasmas, que é quando você prepara uma pasta ou uma papa que contenha essas plantas medicinais e você aplica ela sobre a pele ou sobre uma área lesionada, esperando que aquele tratamento feito por um período determinado traga vários benefícios para o indivíduo. Nós também entendemos que todo esse tratamento, todos esses cuidados, utilizando essas plantas, elas servem para ajudar no tratamento de diversos problemas de saúde, como dor de cabeça, gases, hemorroidas, infecções e muito mais. Então, é muito vasta as aplicações que nós podemos associar essas plantas medicinais. Nós também precisamos conhecer os cuidados, riscos e benefícios associados ao consumo de forma frequente ou por um período determinado de qualquer uma dessas plantas ou parte dessas. Ao observar a atividade 1, vocês vão observar o seguinte texto. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar alguns sintomas de alguma doença. Principalmente aqui no nosso estado, onde nós estamos cercados pelo bioma cerrado, nós já observamos que é parte da nossa cultura, é parte da cultura popular do nosso estado, acabar utilizando, quando a gente fala de plantas medicinais, várias plantas oriundas do bioma cerrado, que vêm sendo estudadas devido ao seu potencial nesse sentido e que precisam ser conhecidas e preservadas, sabendo que esse bioma apresenta muitas características interessantes e é o habitat de várias espécies, muitas vezes endêmicas. Ou seja, se eu destruo o lar onde essas plantas, onde esses animais vivem, eu ameaço a continuação daquela espécie. Então, ela pode acabar desaparecendo da biosfera porque ela não vai conseguir se desenvolver em outro ambiente. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças, elas vão variar de espécie para espécie. E, normalmente, estão relacionadas com a defesa da planta e com a atração de polinizadores. Essas substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação de medicinal. Então, quando eu observo que essa planta tem esse potencial, desencadeia esses efeitos no organismo, eu digo que ela é uma planta medicinal. E eu começo a enxergá-la com outros olhos. Olhos mais cuidadosos, mas também com olhos esperançosos, visando entender melhor as suas características. Dentre as principais substâncias encontradas com ação farmacológica em plantas, nós podemos destacar os alcaloides, as mucilagens, os flavonoides, os taninos e os óleos essenciais. Qual a função de cada um? Os alcaloides, que estão presentes em diversos tipos de plantas, eles vão atuar no sistema nervoso central, que a gente chama de SNC, e podem funcionar como calmantes
anestésicos e analgésicos. Então, quando a pessoa tem alguma patologia, alguma enfermidade relacionada a isso, plantas que têm esse composto podem e devem ser utilizadas, desde que seguidas as recomendações médicas. As mucilagens são aquelas que vão ter poder cicatrizante, laxativo, expectorante, entre outras funções. Então, são várias funções. Os flavonoides estão relacionados com a função anti-inflamatória, anti-hepatotóxica, entre outras. Se vocês forem observar, conforme a nossa culminância for caminhando, as nossas atividades forem caminhando, vocês vão observar que as principais funções que nós associamos a essas plantas é a função anti-inflamatória, é a função relacionada a expectorante, questão de alergias. A maioria vai ser essas funções, então nós precisamos conhecer muito sobre esse respeito. Os taninos vão se destacar pela sua ação adstringente e antimicrobiana, principalmente em relação às infecções causadas por micro-organismos de natureza bacteriana, ou seja, as bactérias. E por fim, nós temos também os óleos essenciais, que têm função bactericida, cicatrizante, analgésico, relaxante, entre outros. Eu não sei se algum de vocês já utilizaram, mas muitos conhecem esses óleos essenciais porque eles têm funções relaxantes, como aqueles derivados de folhas, de flores, que tem essa função de acalmar, trazer essa sensação de calma para o organismo, o que é muito interessante. Embora essas plantas que nós conhecemos, que têm potencial medicinal, devam ser utilizadas com orientação médica, a gente sabe que a maioria das pessoas hoje utilizam essas plantas, esses chás, pomadas e outros produtos por indicação de pessoas próximas ou de pessoas que trabalham com a fabricação desses produtos, o que pode ser um perigo para a nossa saúde. Essas plantas podem ser utilizadas frescas, logo após a coleta, ou então secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia com a espécie e deve ser avaliado cuidadosamente. Em alguns casos, por exemplo, utilizando a planta como chá pode fazer com que os efeitos dela percam-se, ou seja, eu preciso saber como preparar qualquer derivado dessa planta, para que eu consiga usufruir de todos os benefícios. Um exemplo, a babosa. É uma planta que é muito utilizada para hidratação, para ajudar na cicatrização, para ajudar na recuperação de queimaduras. Mas se a pessoa utiliza esse produto na produção de chá ou de qualquer coisa que seja para ingestão, pode trazer sérios problemas, porque nenhum estudo, nenhum documento, nenhuma informação diz que a babosa deve ser utilizada de forma interna, ou seja, ela é utilizada para tratamento externo, principalmente da pele e do couro cabeludo. Então é muito importante saber como utilizar essas plantas. O uso das plantas medicinais é grande, principalmente em virtude do custo, que é menor que o dos medicamentos encontrados nas farmácias. Além disso, muitas pessoas utilizam essas plantas com a falsa ideia de que elas apresentam menor risco quando comparadas aos medicamentos. Esse é um problema extremamente grave, pois algumas plantas utilizadas tradicionalmente nunca foram alvo de estudos toxicológicos e, mesmo assim, continuam sendo utilizadas. Além dessa errônea ideia, há ainda a noção de que seu uso não apresenta riscos, porque elas são utilizadas há centenas de anos e por várias pessoas sem causar nenhum dano. Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar principalmente que várias plantas têm potencial abortivo. Então, principalmente as gestantes têm que ter muito cuidado quando utilizam qualquer chá de qualquer planta. Porque se você não conhecer os reais efeitos dessa planta e não avisar o seu médico que te acompanha que você fará uso desse chá, você pode estar comprometendo a continuidade da sua gestação e até mesmo interrompendo. Então, é muito importante que todo esse cuidado seja tomado em relação às gestantes e também à saúde do nosso fígado e do nosso pâncreas, assim como vários órgãos do nosso corpo. Hoje em dia, encontramos estudos, apesar de não ser a quantidade ideal, que procuram comprovar a eficácia de determinadas plantas medicinais. O objetivo principal desses trabalhos é caracterizar os princípios ativos
da planta através da fitoquímica e avaliar a ação dela no organismo para a criação de produtos fitoterápicos. Além disso, esses estudos tentam avaliar a quantidade segura de consumo de uma determinada planta. O uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer sérios riscos à saúde. Sendo assim, evite o uso de plantas que você não conhece bem e que não seja alvo de estudos. Ou seja, é importante que vocês pesquisem também quais são os estudos que vêm sendo desenvolvidos quanto a essas plantas. Nós temos vários biomas muito importantes no nosso país, como a Amazônia, como a Mata Atlântica, e com o Cerrado não é diferente. Vários estudos vêm sendo feitos para realmente validar e comprovar o potencial dessas plantas. Então, se esse conhecimento é disponibilizado através de artigos, de documentários, que envolvem universidades importantes, como a Universidade de Brasília, como a Universidade Estadual de Goiás, como a Universidade Federal de Goiás, é nossa obrigação conhecer. E é isso que nós vamos estudar de uma forma bem expressiva na nossa eletiva. Após a gente discutir sobre todo esse contexto que envolve esse comecinho do nosso projeto de eletiva, agora eu tenho uma verificação de aprendizagem para vocês realizarem. Vamos entender um pouquinho como nós vamos responder as questões? O nosso país é conhecido pela riqueza e diversidade da flora, que recobre o nosso território, onde cada região apresenta suas peculiaridades e as suas singularidades. Com isso, um bioma ganha grande destaque na oferta e variedade de raízes, frutos e princípios ativos. Qual bioma é esse? O nosso tão velho e tão importante Cerrado. Assim, muitas das plantas conhecidas pelos goianos e no país inteiro, pelo seu uso no tratamento de infecções e doenças de diversas naturezas, são provenientes desse bioma tão rico e que necessita de mais atenção quanto às políticas de preservação e pesquisas científicas. Logo, representantes como velame, a babosa, a arnica e Pacari são conhecidos pelo seu uso em vários contextos de tratamento de infecções e doenças. Por que coloquei essa pequena introdução para vocês? Eu vi num documentário muito interessante que eu vou disponibilizar para vocês futuramente, que tão importante quanto a gente conhecer essas plantas é a gente buscar meios de preservação. A entrevista que eu assisti era de um raizeiro, que ele falava dessa importância, porque, por exemplo, de acordo com todo o conhecimento que ele tinha e por ele trabalhar muitos anos nessa atividade de disponibilizar essas raízes, esses caules, esses frutos, ele sabia, na região onde ele morava, onde ele encontrava cada uma dessas plantas, desses produtos. Mas ele também tinha que ter a preocupação de preservar. Por quê? Se ele só retirasse e não preservasse, não procurasse cuidar, ele não ia ter mais para poder ofertar. Então ele falava muito disso, falava para nós sensibilizarmos as pessoas que disponibilizam essas plantas, que usam essas plantas e também as gerações que estão caminhando com esse conhecimento para que sensibilize outras pessoas para que eles consigam preservar, porque o nosso cerrado é muito rico, mas se ninguém considerá-lo como seu, a gente não vai ter mais essa biodiversidade tão grande. Então isso é muito importante nós refletirmos também. O que eu coloquei para vocês na verificação de aprendizagem? 1. Para você pesquisar a definição de planta medicinal em sites, dicionários, livros e artigos científicos. Por quê? Quando você fizer essa pesquisa, você vai ver que existem algumas definições que vão ser diferentes, mas todas elas vão acabar dizendo a mesma coisa. Então, escute o que você estudou até agora, assista documentários, assista vídeos e com base também nessa nossa explicação, veja qual a definição que você mais entendeu e que está escrita de forma correta e escreva e coloque ao final a referência. É muito importante que vocês coloquem a referência porque no nosso momento de correção eu também estarei analisando de quais fontes vocês tiraram essa atividade. Na questão 2, eu quero que você escolha uma planta medicinal típica do Cerrado que você já utilizou no seu cotidiano, então você vai ter que fazer essa investigação e você vai pesquisar as principais características dessa planta. Quais características? Eu numerei para ficar mais fácil para vocês. Então, o que eu coloquei? Letra A. Onde pode ser encontrada ou cultivada?
Então, você vai colocar se ela é encontrada diretamente no cerrado, se a gente consegue plantar ela em casa, como que ela pode ser cultivada e encontrada. Quais são suas principais funções, ou seja, quando você utiliza essa planta, qual é a finalidade dela? Ela vai me ajudar na questão de inflamação, de infecção, tratamento de alguma alergia, no que ela pode ser utilizada? Você vai colocar. E qual a forma de utilização, ou seja, como eu falei para vocês durante a aula, cada planta, cada parte de uma planta vai ter um tipo de utilização, ou seja, se eu vou preparar um chá, se eu vou fazer um xarope, se eu faço um cataplasma, então você vai pesquisar como que essa planta é utilizada para aquela finalidade. E na letra D, quais são os cuidados que você tem que tomar quanto ao seu consumo, que eu acredito que vai ser padrão para todas, ou seja, a quantidade. Se você faz um chá, em quanto tempo que você tem que tomar esse chá? Quantas vezes na semana você tem que tomar esse chá? Os cuidados. O que eu tenho que me preocupar para que esse produto que eu vou utilizar, que vem de uma planta, me traga os seus benefícios e não os seus problemas. Então, você vai pesquisar isso. Se é um chá, como eu devo prepará-lo, quanto tempo eu devo tomá-lo, se eu posso tomar ele todo dia, se eu não posso, todos os cuidados bem direitinho que vocês vão precisar tomar. E qualquer dúvida vocês podem me procurar durante a semana. Ótima atividade, pessoal!